não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Pessoal do canal, tranquilo? Então, estamos em uma nova fase aqui no canal. Vamos trazer algumas novidades para vocês. Espero que vocês gostem. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal, que é muito importante o apoio de vocês. Tanto comentando, compartilhando, curtindo. E quem quiser apoiar financeiramente também, os links estão aí na descrição. A gente vai continuar aqui sempre apoiando o Olavo de Carvalho, transmitindo conhecimento para o professor Olavo de Carvalho. Sempre com alguns pequenos cortes, alguns trechos que a gente consegue. Para quem não tem condições de fazer o COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí. Deus, pátria, família e liberdade. Por um Brasil melhor. Valeu! Primeiro dia, nós estudamos antecedentes históricos que debilitaram, de algum modo, a consciência intelectual brasileira, facilitando a obra de destruição que se viu nas últimas décadas. Então nós podemos remontar aí até o período colonial. Nós não podemos esquecer que o Peru tinha universidade em 1525 e o Brasil foi ter a primeira universidade na década de 30 do século XX. Quer dizer, a coisa foi atrasada, o que já mostra um certo descaso pela cultura superior. E aqui, quando o governo vindo de Portugal começou a incentivar algo do ensino superior, ele se concentrou nas matérias de sentido mais prático e imediato, medicina e direito. De modo que a intelectualidade brasileira do século XIX foi toda constituída de médicos e bacharéis, né? Sem contar, evidentemente, as escolas militares. Né? Também, quer dizer, tivemos que levar em conta as sucessivas ondas de formalismos que foram impondo as suas camisas de força, tá certo? Forçando as pessoas a adotar certos maneirismos de linguagem que só atrapalham a comunicação, tornam tudo mais difícil. Então nós vemos primeiro, vamos dizer, a herança maligna da retórica parlamentar do século XIX, cheia de floreios. Depois o parnasianismo, que já era o culto da forma sem conteúdo nenhum. Depois veio o modernismo paulistano, que é a mesma coisa. Bom, o modernismo nordestino não está nessa, ao contrário, a ênfase dele era, ao contrário, na documentação da história real da sociedade brasileira. Né? Depois a geração de 45, novo formalismo. Depois, com o advento do New Criticism, que foi copiado aqui dos Estados Unidos, a crítica literária se torna uma atividade eminentemente universitária, os grandes críticos desaparecem da mídia, aqueles que eram verdadeiros professores de literatura, como Otto Maria Carpo, Álvaro Lins, Sérgio Milliet, tantos outros, que mantinham, então, o público afinado com um padrão elevado de exigência. Isso tudo desapareceu, e a atividade da crítica se refugiou na universidade, se profissionalizando e burocratizando. Daí, então, tudo que se escrevia com o nome de crítica literária ou eram estudos técnicos, muito pretensiosos, mas em geral também vazios, né? Ou então eram puras resenhas. Né? Depois disso veio o concretismo, que levou o formalismo às últimas consequências. Mas note bem, quando a gente critica essas coisas no Brasil, elas não correspondem exatamente aos modelos estrangeiros que elas copiaram, elas vêm sempre com um elemento de inépcia, elas não são extensões de escola estrangeira, são caricaturas. Se você for ver, por exemplo, o concretismo, se você acompanhar aqueles artigos que o Bruno Tolentino escreveu sobre o concretismo, você vai ver que não era uma questão de que eles tinham a concepção errada, não, eles eram incompetentes mesmo. Além de vir com a ideia errada, eles são incompetentes. Né? Depois veio a onda de desconstrucionismo, estruturalismo, desconstrucionismo, estudos culturais, etc. Então tudo isso são modas que vêm e se impõem e criam camisa de força. As modas são adotadas no Brasil, vamos dizer, com um dogmatismo que elas não têm nos seus países de origem. Nos seus países de origem elas são alternativas, novas modalidades que competem e coexistem com as outras. Mas no Brasil não, se torna obrigatório para todo mundo. Eu me lembro quando apareceu o Bruno Tolentino, que é um camarada que acompanhou o desenvolvimento da poesia modernista na Europa e que seguia os modelos do modernismo europeu.
quando ele chega no Brasil, o Arnaldo Jabor escreve um artigo sobre ele no Globo, um artigo muito elogioso, mas com o título assim: Bruno Tolentino traz de volta a peste clássica. O que era a peste clássica? Era a metrificação. A metrificação tinha sido proibida no Brasil, mas todos os poetas modernistas do mundo usavam metrificação. Então era uma moda local, quer dizer, um provincianismo local que se impunha, quer dizer, é um pseudo-pedantismo, né? Você não tem do que ser pedante, mas ele finge que é pedante. Então, tudo isso são deformidades, tudo isso vai criando uma atmosfera, vamos dizer, debilitante, né? Daí, no segundo dia, estudamos o problema da linguagem, o estado da linguagem no Brasil, sobretudo com a contribuição do Carlos Nadalim, com a análise que ele fez dos processos de alfabetização que estão aí em uso há 40, 50 anos, e que realmente desmantelam a inteligência linguística das crianças, e desde pequenininho, de modo que o indivíduo passa a vida sem ser capaz de entender o que ele mesmo está falando. Sem falar, vamos dizer, a perda completa do senso da forma estética, as pessoas não têm mais nem ouvido. Às vezes as pessoas melhores que estão aí na praça escrevem cheio de cacófato e não percebem, tá, né? No terceiro dia, então, estudamos já mais a ação propriamente política, a intervenção de grupos políticos na educação, tentando instrumentalizar tudo para criar, vamos dizer, aplanar o caminho da sua ascensão ao poder. E esse era o único objetivo, na verdade, né? Você vê que ontem mesmo eu estava lendo o livro do Ricardo Vélez Rodrigues, A Grande Mentira, e ele já no primeiro capítulo ele lembra um fato fundamental. Falou: olha, quando o PT lança a sua candidatura Lula, na primeira eleição, ele tinha 2 programas, um feito pelos marqueteiros para o uso do público e outro feito pelos estrategistas para o uso dos próprios políticos petistas. A Carta aos Brasileiros e a Carta de Olinda. Isso, a Carta Brasileira e a Carta de Olinda. Então, quer dizer que essa duplicidade ela já estava, de certo modo, dada desde o início. Quer dizer, o pessoal, vamos dizer, acreditou na proposta da Carta aos Brasileiros sem ler a outra, por quê? Por burrice. Quer dizer, burrice e desinteresse, indolência mental, né? E eu estou explicando para os caras há séculos, falo: olha, todo movimento comunista ele tem 2 andares. Ele tem um andar público e um andar clandestino. É sempre assim. E o comando está sempre no clandestino. Então o que eles estão falando para o público não interessa realmente. Interessa o que eles estão falando para eles mesmos. Como fazer para saber o que eles estão falando para eles mesmos? Mas sim, você tem que ler os documentos internos do partido, que não são secretos. Eles são apenas discretos. Eles não precisam ser secretos, por quê? Porque sabe que no ambiente de indolência mental geral, ninguém vai ler nada e todo mundo vai seguir, vamos dizer, o discurso puramente publicitário, acreditando que aquilo tem alguma substantividade, quando é evidente que aquilo é só uma espuma. Então, desde o início já dava para saber o que o PT ia fazer. Quer dizer, por um lado, ele promete: não, nós vamos manter a democracia, as instituições, etc, etc, respeitar o livre mercado, patati patata. E, por dentro, eles estão falando: bom, nós vamos criar uma política tremendamente intervencionista, nós vamos contratar tudo, nós vamos fazer como Hitler, que botou o empresariado de joelhos, fazer todo mundo trabalhar para nós, vamos aumentar imposto, vamos estrangular todo mundo, vamos controlar, instrumentalizar todo o Estado e transformar tudo numa agência para a glorificação do poder do partido e dos seus associados, evidentemente, inclusive associados internacionais, como o Foro de São Paulo, né? Não pode esquecer que na primeira eleição do Lula, né, o Foro de São Paulo já estava em plena atividade, né? Então, isso quer dizer que todo o sistema de cultura nacional e de educação foi instrumentalizado, ele foi colocado para servir um segundo objetivo. Qual é o segundo objetivo? É aquele do Antônio Gramsci de tornar o partido um poder onipresente e invisível, como se fosse um imperativo categórico, um mandamento divino. Eles fizeram isso e conseguiram. Felizmente, isso não atingiu o povão, atingiu só da classe média para cima, atingiu as elites, como eles chamam, né? E você vê pelos protestos de março, que começaram em março esse ano, você vê que o povão, a massa, estava muito consciente de tudo que acontecia, mas os líderes, que eram já pessoas teoricamente mais educadas, não estavam. Isso quer dizer, a educação está servindo, de fato, para imbecilizar. Isso não é um modo de dizer. Quando você vê que os testes mostram que 50% dos formandos da nossa universidade são analfabetos funcionais, você dizer que isso é um processo imbecilizante, não é uma hipérbole, não é uma figura de linguagem, é a descrição literal do que está acontecendo, tá certo?
Então, em parte, havia todo este ambiente prévio, né, já debilitante, uma espécie de preconceito nacional contra o conhecimento, ou pelo menos desprezo ao conhecimento, e ao mesmo tempo um amor aos títulos e aparências que o representam. Né? Tanto que assim, no Brasil é muito importante o diploma é essencial, o conhecimento é só conveniente, às vezes até inconveniente. Né? É aquele negócio do Dr. Segadas, que você lembrou, né? Para que tantos livros se ele não é nem bacharel? Tá certo? Então você vê isso voltar. São elementos recorrentes na cultura brasileira, mas que nunca impediram que houvesse uma alta cultura nacional. O efeito era o seguinte, é que a intelectualidade ficava isolada da massa. Tá certo? Então você tem toda uma problemática do intelectual brasileiro, né, que aparece, por exemplo, no livro do Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho. Quer dizer, o cara tem que viver em dois planos. Está aqui a vida literária dele, aqui tem embaixo um treco que ele chama de vida real, que é uma bela porcaria. Então todos esses problemas existem. Né? Quando você vê o fenômeno como Lima Barreto, o isolamento desesperador que esse cara viveu, bom, tudo isso aconteceu, mas esse isolamento e essa depressão não chegavam a impedir que houvesse alta cultura. Porém, a partir dos anos 80 começou a impedir mesmo. Se você comparar o panorama literário do Brasil nos anos 50, literário no sentido mais amplo possível, né? Nos anos 50, e o que veio depois da década 80, 90, assim, não há nem como descrever o fenômeno que não tem paralelo no mundo. Isso nunca aconteceu em país nenhum. Você vê nas piores situações, povos em guerra, revolução, uma fome desgraçada, sempre continua a existir alta cultura. No Brasil, desapareceu. Né? Então, o que houve foi, vamos dizer, uma ação política muito maliciosa, que agiu sobre um ambiente que, de certo modo, já estava preparado, né, certo, pela progressiva debilitação, vamos dizer, da cultura nacional. Né? Então, hoje o que nós queremos fazer é discutir, vamos dizer, as possibilidades, sementes de futuro que nós temos, novos autores, novas ideias, tá certo? E para onde podemos ir, qual é o espaço de margem de manobra que nos resta. Tá certo? Então, passar a palavra a vocês para que comecem a nos informar do que vocês sabem, né, de coisas que estão acontecendo, começando a acontecer. Eu lembraria, de cara, o nome que me ocorre é o da Lorena Miranda. Lorena Miranda, né? Bom, aqui também a gente fala de novos escritores, aqui tem dois. Uhum. Né? Esse neguinho aqui repõe o conto brasileiro num nível que já tinha atingido em outras épocas, né? E o Érico Nogueira e a Lorena Miranda estão fazendo uma poesia que é digna daquilo que havia nos anos 50. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, falou, bom, então nem tudo morreu, está começando a aparecer alguma coisa, mas está começando agora. É isso? Então vamos lá, digam aí as novidades que vocês conhecem. Bom, eu fiz aqui um rápido levantamento de algumas coisas que eu acho que são importantes, que estão acontecendo. Né? Não só na área da literatura, né? Mas na área, na vida intelectual em geral. Né? Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa lembrar dos 3 livros que saíram no último ano. Né? O livro do Bruno Garchag, né? O Pare de Acreditar no Governo. O livro do Flávio Morgenstern, né? Por Trás da Máscara. E o livro do Martim, né? A Poeira da Glória. Martim Vázquez da Cunha. Né? Do Martim Vázquez da Cunha. Agora, tem outros nomes que ou ainda não publicaram, ou já publicaram, ou escrevem muito na internet, que eu acho que merecem ser lembrados. Né? Por exemplo, no Facebook a gente tem o Alexandre Borges, né? Que é um cara que faz umas análises políticas muito boas, tem um texto muito ágil, né? E tem feito uma análise da mídia também, muito boa, né? De como a mídia se comporta em relação aos fatos políticos e tudo. Né? Depois tem dois blogueiros muito bons, né? Um deles, inclusive, que é o Flávio Gordon, que está preparando um livro para Record,
que vai se chamar A Corrupção da Inteligência. E eu conversei com ele recentemente e ele me disse que esse livro dele é inspirado, né, em 3 obras. Né? A Traição dos Intelectuais, do Julian Benda, né? O Hitler e os Alemães, do Eric Voegelin, e no Imbecil Coletivo, seu. Né? E de maneira que eu acho que ele já tem uns textos no Facebook, no blog dele, que são ótimos, de análise política, e eu acho que é uma promessa. Você tem o endereço do blog aí? Aqui não tem, aqui não tem. De Bom, mas cabeça pelo nome vocês acham. Mas Flávio é o Gordon, né? Flávio Gordon. Né? E tem também um outro blogueiro muito bom, que é o Elton Mesquita. Né? Ele, infelizmente, ele poderia escrever mais. Mas ele tem um texto magistral, que é só vocês procurarem aí no Google, que chama-se Outro Dia Eu Visitei a Casa do Gregório do Vivier. É ótimo esse texto. E assim, é um texto maravilhoso, não só em termos de análise literária, chegou a ver Nunca. é fantástico. Né? E fora toda a crítica satírica mesmo que ele faz do Gregório do Vivier e dos limites, né, que esse pessoal que faz esse humor esquerdista tem hoje. Né? Bom, eu tinha separado também a Lorena Miranda, né, que está fazendo uma poesia Essa linda. é Né? Orson Welles, essa Claro, é fantástica, menina. E junto com o Eric, claro. Mas eu achei melhor não falar das pessoas que já estão Não aqui. precisa. Não é? Claro. Não há necessidade, Não é pra isso, né? Ficar incensando você, né? Não. Eu a minha mulher já me incensa ótimo. bastante, não precisa. Abençoada mulher. Puxa vida. Eu lembrei também de um rapaz do Rio Grande do Norte, que é o Arthur Dutra, que edita o Coyote, né, aquele jornal, que inclusive você publica textos seus, ele também escreve, é muito bom. Né? Lembrei de 2 escritores que escrevem ficção, que é o Luiz César de Araújo, que tem um livro de contos interessante, e o Carleno. Né? O Carleno agora, inclusive, ele revisou completamente o romance dele, As almas que se quebram no chão. Que, aliás, é na um primeira verso. edição, eu notei assim, esse sujeito tem uma imaginação de ficcionista assim, Sim. altíssima, mas a linguagem dele era deficiente. Sim, né? sim. Então, se ele melhorou aquilo, excelente. Assim, Deu um grande salto. a gente fala, não é para desestimular, sem ao dúvida, contrário, para estimular. Claro. Mesma crítica eu faço ao Martim. Sem dúvida. O Martim é o intelectual, mas ele ainda não é um escritor. Ele não sabe, ele pensa que ele não é um escritor, não um intelectual. Mas ele como estudioso, ele é ótimo. Certo. Mas a linguagem ainda ainda reflete os fenômenos que nós estudamos aqui. Né? Claro. Depois tem um rapaz do Rio de Janeiro que é um tradutor, é quem está traduzindo o Lionel Trilling aqui no Brasil, que é o Hugo Langoni. Muito bom. Ele lançou um livro de poesia, não sei se você chegou a ler, chama-se Do Nascer ao Pôr do Sol, um Sacrifício Perfeito. Eu acho que eu vi uma resenha sobre ele no Estadão. No Estadão, exatamente. Mas Saiu uma resenha, aliás, surpreendentemente elogiosa. Claro. Surpreendentemente elogiosa. Mas o livro é muito bom. Né? Gostei muito do livro, poesia linda. E ele está fazendo um trabalho de tradução excelente também. Né? Depois lembrei o seguinte, lembrei da crônica jornalística. Né? Claro, quer dizer, o primeiro que a gente não pode esquecer é o Felipe Moura Brasil, sem dúvida, que está lá na Veja fazendo um trabalho excelente. Né? Mas tem outras 2 pessoas que escrevem no Facebook sempre e estão na mídia fazendo um trabalho interessante, que é o Guilherme Macalossi, que trabalha na Rádio Farroupilha, na Rádio Sonora, em Farroupilha, no Sul, mas que hoje com a internet, quer dizer, o programa dele é ouvido no Brasil inteiro. Né? Ele faz um trabalho muito bom,
tem umas tiradas ótimas. No Twitter também ele faz grande sucesso, porque tem um poder de síntese muito grande. E lembrei do Flávio Quintela, que lançou o Mentiram e Muito para Mim, que um livro que ainda faz um sucesso tremendo. E ele também escreve, acho que para o Correio do Povo de Campinas, e está no Facebook também, escreve muito bem. E lembrei também da questão da tradução, né? Que a gente não pode esquecer dos tradutores, né? E aí lembrei do Eupídio Fonseca, que está fazendo um trabalho, claro, trabalho extraordinário. Faz um trabalho extraordinário, né? Uma pessoa extremamente culta, né? Um sujeito extraordinário, além da figura humana, né? Uma pessoa ótima, né? E tem um rapaz que está começando, ele tem um blog também muito bom, em que ele publica umas traduções da Flannery O'Connor, que se chama William Campos da Cruz. Um rapaz muito bom também, um jovem excelente, está fazendo um trabalho admirável, de maneira que... Bom, esses foram, assim, num exercício rápido, são os nomes que eu levantei. De maneira eu lembraria também nas traduções o Tiago Tondinelli, que acaba de publicar uma boa tradução do Didascali com o Hugo São Lino. É verdade. Para você ver, a própria situação do Brasil, a situação de urgência do Brasil, faz com que o primeiro gênero que comece a ser revigorado seja justamente a crítica política, a análise política. Claro. Que é o tema de situação, 70% disso aí. Mas, ao mesmo tempo, você vê um trabalho de aprofundamento nos estudos clássicos. Claro. Aqui nós temos um exemplo vivo, que é o próprio Érico Nogueira, o Tiago Tondinelli. Claro. Né? Agora, a parte que ainda está mais prejudicada, acho que é a ficção. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a ficção se baseia na experiência que você tem da sociedade humana. Claro. E você não tem sequer as fontes. Exato. Se você for basear, por exemplo, né? Thomas Mann usava muito noticiário de jornal. O noticiário de jornal hoje, ele não expressa a vida real da sociedade, ele é só formalismo, ele é só aparência, ele é propaganda, na verdade. Exatamente. Propaganda camuflada, então não serve como fonte. Então, fonte só se você for num lugar mesmo para ver o que está acontecendo. Mas como é que você vai fazer isso num país do tamanho do Brasil, meu Deus do céu? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.